para vocês. O que a gente conseguiu confirmar é que houve a procura e os clubes conversam, mas não sei ainda em que pé está essa negociação e também não sei informar se seria um empréstimo ou uma venda, mas há uma conversa entre Santos e Fortaleza pelo atacante Moisés, no caso, para ele se transferir para o Peixe. Ele deve estar pensando, ele está com uma lembrança, o nosso Vojvoda, daquele Moisés, o homem que abriu o Vale Vermelho, né? Moisés em plena forma. Claro que ele também está inteiro, é preciso ver isso. Nós falamos bastante a respeito da forma como o Moisés está jogando, o que é que podia ser melhorado. E eu fico, às vezes, sabe, eu digo, puxa, parece que eu entendo cada vez menos de futebol, sabe? Os outros sabem muito mais, eu preciso me, digamos assim, reassimilar aquilo que eu enxergo como futebol, como o jogador deve se comportar. Porque muitas vezes é apenas uma orientação, uma pequena orientação, uma pequena combinação de jogada pode fazer fluir, por exemplo, uma tentativa de ruptura pela extrema. A troca de passes é para isso. A troca de passes é para isso. Olha aí a orientação. Isso é que é técnica, né? Não? Conhece. Por isso que ele vai parar onde vai parar, né? Vai longe. Perfeitamente, meu. Vai deixar você bonito ali na nos fita. bastidores. Doido para entregar. Doido para entregar, mas não pode, né? Porque senão já viu. Ficou bem Então, na fita. mas a boa notícia, isso acaba sendo uma boa notícia, pelo menos para o Fortaleza. Porque o Fortaleza tem se dedicado a diminuir o que ele deve. Os gastos. É o que ele deve. Já 60 e tantos milhões, já desceu, era 100. Tinha gente que tinha uma satisfação danada, rapaz. A Fortaleza deve 100 milhões, como se isso fosse uma coisa boa pro Fortaleza e pro futebol cearense. Interessante isso, né? Muita gente até falando comigo, você viu aí? E diz com uma satisfação impressionante. Deve 100 milhões, acabou-se. Como acabou? Só uma atualização, a informação que me chega é que ele só sai do Fortaleza se for vendido. Não Vendido, seria um empréstimo. pronto. Então seria uma venda caso o Santos decida comprar o jogador e faça uma proposta interessante. Então já é um modelo diferente, por exemplo, do Mancuso, que saiu por empréstimo. Outros jogadores aí que também foram emprestados. O Moisés, o Fortaleza só abre mão se for por transferência definitiva. Fosse para o jogador até uma nova motivação para jogar, a mudança de nível. Porque ele tem futebol, todo mundo sabe. Mas é como disse Nelson Rodrigues, o brasileiro sem uma dívida é uma utopia, é uma coisa inexorável. Não, é uma coisa, como ele disse, uma coisa até insatisfatória, não. Quando a pessoa não é bem recebida, não é? É uma coisa totalmente absurda, utópica. Inexequível é a palavra, né? Inexequível. Olha, o brasileiro que não deve, ele é uma figura utópica, inexequível, certo? E mesmo uma figura mal recebida. Pronto. Então, doutor, essa história de dever, não é claro que você tem que ter cuidado. Eu tenho alertado nos meus comentários o seguinte: Ceará e Fortaleza tem que ter cuidado com as dívidas. Não podem se endividar, não podem fazer loucura, não podem cometer absurdos. Nós já estivemos lá embaixo, conseguimos subir. Eu fiz um comentário exatamente a respeito disso, tá aí, um Rios, como explicam agora. Cuidado com as dívidas. Eu acho que o Fortaleza está certo, vai sanando as dívidas, entendeu? Ainda tem ativos para fazer negócio e tudo se renova, rapaz. Vamos recomeçar, é a única saída. Não adianta ficar olhando esse ambiente, né, ou essa situação desfavorável. Cruzar os braços, não, negativo. Tá aí a Série B já anunciado, o torcedor tá doido que a bola role, ele pode fazer críticas e tal, dizer da sua insatisfação que não foi pouca, mas quando a bola começa a rolar, vai acabar, sabe? Com uma certa tristeza que tá tomando conta da gente. A gente Você torce sabe que eu pra não isso. consigo nem assistir a Série A. A gente torce pra isso. Tá acontecendo com você? Tá acontecendo. Tá acontecendo com você, tem até Gordinho? jogo, né? Teve jogo ontem e tudo mais, Não mas a consigo gente assistir. fica ruim de assistir. Mas o WB falou, Breno, que talvez seja até bom pra ele, pro Moisés, respirar novos ares, um novo ambiente. Mas pro Fortaleza seria uma boa, mesmo o Moisés nessa fase, mesmo em baixa, fazer uma negociação, obviamente, envolvendo valores
por uma transferência definitiva, como você citou, mas abrir mão do Moisés para a disputa da Série B, por essa compensação financeira que pode vir a ser concretizada, valeria pro lado do Fortaleza? Olha, pro Moisés, sem dúvida nenhuma, seria interessante. Você vai jogar uma Série A e não uma Série B, e a diferença é grande demais. A Série B é sofrível de assistir. Sofrível. Os últimos anos, a coisa que eu mais celebrava era não precisar assistir a Série B. E a gente vai ter que assistir agora bastante. Por que a gente disse isso? Estão disputando, né? Fortaleza e Ceará. Mas pro Moisés, sem dúvida nenhuma, seria boa. E estaria com o Vojvoda, que é um cara que sabe muito bem como utilizar ele. E aqui no Fortaleza, de fato, a gente vê que o Moisés, falando sobre isso essa semana, o Moisés, ele tá, para usar uma palavra bem nossa, afobado para fazer o gol. Ele tá doido para fazer. E aquilo tem atrapalhado um pouco ele também, muito ansioso nas partidas. Sem dúvida nenhuma, para ele seria positivo. Pro Fortaleza, eu já não sei se seria tanto. Aliás, eu acho que não seria pro Fortaleza. Porque por mais que o Moisés não esteja num bom momento, mas eu acho que isso é questão de tempo. Acho que daqui a pouco o Moisés vai conseguir desencantar e ele vai recuperar a confiança dele. E qualidade a gente sabe que ele tem. E achar um jogador com as características do Moisés, com a qualidade do Moisés no mercado de hoje para jogar a Série B não é fácil também. Não é fácil. A gente não encontra. Você pode pegar os times da Série B do ano passado, observar todos. É difícil achar um cara que faça o que o Moisés faz. Ele estando no melhor momento dele, eu acho que ele tem chance de recuperar isso à medida que vai avançando. Então, pro Fortaleza, eu acho que não seria bom tecnicamente. Agora, tem o lado financeiro. O Fortaleza precisa atingir a meta de vendas que ele colocou no orçamento para cumprir o orçamento, para ter como sustentar o time durante o ano. E diga uma coisa. A gente sempre falou aqui que o Fortaleza tinha colocado na prateleira 25 jogadores. Se chegasse uma proposta boa, iria vender. E eu acho que o Moisés acaba caindo nessa. A mesma coisa que a gente falou aqui semana passada do Barreiro. Vocês têm dúvida que se chegar alguém com uma proposta boa pro Barreiro, o Barreiro sai? Sai. E ele é importante pro Fortaleza. Ele é um cara que o Fortaleza quer manter. Mas se chegar a proposta boa, vai vender. O Moisés e outros tantos que são titulares hoje, eu acho que se aplica a mesma lógica. Se chegar uma proposta que financeiramente seja interessante, vai ter que vender. Porque o clube precisa arrecadar. Mas tecnicamente falando, a saída do Moisés, pensando a longo prazo, que a Série B vai começar só em março, eu acho que não é boa pro clube. Me diga uma coisa, vocês acham que o Fortaleza faz 18 milhões com o Moisés? Ou é coisa na faixa de 20 milhões? Não, acho que não. É difícil? Acho que é menos, daí pra menos. Pro Santos. Eu acho que é pra menos. Fortaleza tá na Série B, acho que é menos. Tá sim, mas mesmo assim, mas o Moisés é de Série A. Ele tá na Série B por enquanto. Mas aí... Mas o Fortaleza venderia... Não quer saber disso, não. E quem tá vendendo tá desesperado pra vender. Olha, os caras estão pedindo 15 milhões pro Matheus Bahia, que é zagueiro. Aí quem é que tá vendendo? É o Bahia, é o Grupo City, que tá cheio do dinheiro, que não tem essa necessidade toda. Não tá com a corda no pescoço. Por isso que a negociação não interfere só qual é o jogador em questão. Interfere quem tá comprando e quem tá vendendo. Interfere. Isso aí faz o valor mudar, pra mais ou pra menos. Rapaz, a Série B é uma praga desse tamanho? Poder de barganha. Você perde, o caso do Fortaleza, e vale pro Ceará também, numa Série B, você perde poder de negociação, você perde poder de barganha. Então, o time que tá numa Série A, que tem uma outra condição, aí os caras falam, não quero vender o Moisés, ofereço aqui, vou dar um exemplo. Não sei nem são esses valores. O Santos chega com 10 milhões aqui no Moisés. Tá feito. Aí o Fortaleza diz, não, mas ele vale 18. Aí o Santos diz, mas a minha proposta é 10. Se você quiser, queira. Aí o Fortaleza, doido por dinheiro, necessitado, vai pensar o quê? Porra, eu vou ficar achando que ele vale 18 pra morrer com ele aqui na mão ou eu vou vender por 10 pra ter um alívio financeiro? Ainda tem a questão de quanto é que o Moisés receberia por mês. Tem esse. Ele não é dos mais baratos, não, né? Não, certamente. Inclusive, a gente tá falando de possibilidade de saída, tem contratação anunciada no Fortaleza, tá? Olha aí. Agora, neste exato minuto, Fortaleza anuncia o Vitinho como novo atacante. A gente já tinha, inclusive, falado sobre esse nome aqui no Jogada Segundo Tempo. A Fernanda Alves tinha trazido essa informação de que o Fortaleza estava fechando a contratação do Vitinho, atacante que joga pelos lados do campo, estava no clube Tijuana do México e chega com um contrato até o final de 2026 com opção de compra. Então, Vitinho é o novo jogador do Fortaleza, um extremo, velocista, jogador de 1 contra 1, que é para ser um ponta. Posição essa que nós já falamos aqui no Jogada, escassa no elenco tricolor. Interessante que já chegaram a determinar o fim dos especialistas, né? Atingindo principalmente os extremas, os habilidosos, aqueles que se dizia na época, né? Driblam em cima de um lenço, dentro do espaço de um lenço. Aí, de repente, nada mais do que, de repente, aparece a necessidade do extrema,
do rompedor, do jogador que pelos lados é capaz de enveredar pelo meio. Valeu. Não só fazer a jogada do extremo como antigamente. E esse Vitinho joga pelos lados, mas qual é o lado dele? Direito, esquerdo? Como é que é, rapaz? É qualquer lado? É lado, não? Ele pode jogar, acho que pelos dois lados. Pelos dois lados. Vou Ele até é ver aquele aqui. cara, se a memória não me falha, ele joga pela direita pra cortar pro pé esquerdo e bater. Ele é canhoto, se a memória não me falha. É canhoto também? Posso estar Tá na enganado, moda, André. né? Mas eu acho que ele é canhoto e ele joga pela ponta direita pra fazer aquilo que o Marinho fazia. Puxa pro meio e finaliza. Pois é, Ele agora... é canhoto. É Ele canhoto? joga mais como ponta direita. Tá na moda. Preciso. Desde que aquele maravilhoso holandês inventou, né? Arjen Robben. Robben é que inventou, né? A gente imaginava que ele não ia conseguir. E era- Quando ele driblava pra dentro, meu amigo, saiu uma pancada e o drible. E era uma jogada Rápido. que era, entre aspas, manjada. Todo mundo sabia o que Sabia. ele ia fazer, mas o cabo ia lá e passava. É, mas não tem jeito, sabe? Acerta os Robben dribles. era invocado. Acerta os dribles que você sai para os lados, mas a velocidade é tanta que não tem marcador que acompanha. Basta falar no Mané, né? O cara sabia que era pro lado direito, mas ninguém conseguia conter. Aliás, o Robben, ele era interessante, né? Porque todo mundo se referia a ele, disse aquele velho. Sim. Aquele velho da... Ele já era velho? Já era, né? Ele era. Quando Já. era careca, não tinha pouca telha, né? Isso. Mas como jogava, né? Que velocidade, que coisa realmente impressionante. Antigamente, não é do tempo de vocês, um cara canhoto jogar pelo lado direito, um treinador uma vez acabou quase que dispensado, acho que foi até dispensado, ou foi tratado como doido, porque colocou um canhoto na direita, sabia? Eu não Foi vou mesmo. contar mais sobre isso não, porque faz muito tempo E e hoje já em dia é morreram. a coisa mais normal do mundo, né? Normalíssima. Normalíssima. Mas, Breno, ainda sobre o time do Fortaleza, o Vitinho tá chegando, mas precisa de mais atacantes de lado. Essa é uma Precisa. posição carente. Especialmente se o Moisés sair. A gente tava falando do Especialmente. Moisés. Olha como uma coisa encaixa com a outra. A gente tava falando que o Santos tem conversas com o Fortaleza porque tem interesse no Moisés. E que o Moisés, se sair do Fortaleza, é vendido e não emprestado. Aí o Vitinho é anunciado. Então, assim, pode ser que esteja chegando um ponto e saindo outro. O que mostra que o Fortaleza está precisando e muito de reforços. E cai naquilo que nós já debatemos aqui. O Carpini, ele tá, por mais que o trabalho do Carpini esteja sendo questionado, o time não tá desenvolvendo bem, tá ganhando, mas não se apresenta bem. Mas, gente, o Carpini tá trabalhando de uma forma que ele não sabe se amanhã ele vai contar com o jogador que ele escalou ontem. Ele não sabe. Tem jogador que joga nessa partida, na próxima ele já não tem mais o cara. Aí, ele escala um cara hoje, aí na partida da próxima semana ele não pode colocar porque o cara tá em negociação com outro. Como é que você trabalha desse jeito também? Não tô aqui fazendo advogado do Carpini, não. Eu só tô dizendo que boa parte do que tá acontecendo também é o fato do Carpini não saber exatamente que elenco ele tem na mão e de ter lacunas nessa equipe. E nessas lacunas a gente sabe que só vão ser preenchidas com contratações. Então, pro ataque precisa de gente? Precisa. O Vitinho tá chegando, mas outros jogadores precisam chegar, especialmente pras pontas, porque o Fortaleza já foi o time dos pontas. Tinha ponta, era sobrando no Fortaleza. Caramba. Tinha época aqui que a gente não sabia nem quantas pontas tinha no Fortaleza, de tanta gente que tinha pra essa função. Uma E ponta agora com tem falta. vantagem, né? Agora Porque tem umas pontas sem vantagem. Mas eu quero dizer o seguinte. Eu acho que a essa altura dos acontecimentos, o Carpini já deve ter conversado com a diretoria do Fortaleza. Né? Chegando assim para um ajuste de conta. Vem cá, me diga uma coisa. Eu vou contar com quem aqui? Com quantos jogadores? Na verdade, eu posso contar. Quem é que vocês vão negociar? Vocês querem exemplo, se livrar de quem para diminuir só- a coisa? Eu tenho impressão WB? que a conversa é nesse sentido também. Só pra você ter uma noção. Por exemplo, pra mim um caso emblemático disso é o Kusevich. O Kusevich começou a temporada como é um jogador que não vai ficar porque o salário é mais alto, o Fortaleza vai negociar. Aí começa a temporada, o Kusevich estava treinando, não era utilizado. De repente tem uma partida que eu não vou lembrar qual, o Kusevich aparece como titular. Sim. Opa, o Kusevich vai ficar. Aí ele jogou mais outra, de repente o Kusevich sumiu. Não, o Kusevich tá negociando agora, não vai mais jogar porque ele tá negociando. O Kusevich, em 3 momentos esse ano, ele já teve fora, dentro e fora de novo. Ixi, Então, e até agora a gente não sabe, porque ele segue lá, Ou não, não? não saiu ainda, mas não estava sendo utilizado. E- E você fica nessa dúvida, sim, o cara faz parte do elenco ou não faz? Ele tá à disposição ou não tá? E você vai ter um clássico rei que Brites e Cardona são dúvidas. Pois é, eu até falei pela manhã, né, que a informação que me chegou é que o Brits deve ir a campo. Mas, ainda assim, o clube fala que ele está sendo observado. O clube não confirma, diz que ele está sendo observado, está treinando, mas está observando que ainda sente dores. Mas o que me chegou de informação é que o Brits deve ir para o jogo. Agora, você tem razão. Você tem 2 jogadores ainda que o clube trata como dúvida. E tem esse impasse do Kusevich, sendo que o cara tá lá, mas você não sabe se ele pode ou não ir para campo.
É muito complicado trabalhar desse jeito, gente. É. Muito complicado. É uma amargura permanente. Nós poderíamos arriscar aqui um time do Fortaleza? Podemos. Podemos arriscar? Com essa dúvida do Brits? Breno no gol, Maílton na direita. Brits tá dizendo que... A ideia era de 3 zagueiros, né? Que ele estava utilizando. Que ele tava usando. Mas será que ele vai com Gasal, Brits? Aí é outros 500. Luan Aí Freitas? são outros 500. Luan Freitas, de repente? Não, acho que não. Luan Freitas. Aliás, é preciso saber que vantagem é Se essa Cardona de tiver- ter 3 Se o zagueiros Cardona aí. tiver à disposição, Se ele Cardona vai. estiver bem, vai. O Luan é reserva do Cardona, pelo menos a peso Então de vamos lá, hoje. Brits, Cardona pelo lado esquerdo. E Gasal central. E Gasal. Se tiver todo mundo bem, é isso. Aí Maílton na direita, Lucas Crispim como ala esquerda. Assim tem o Lucas, eu tava esquecendo, tá vendo aí como é? Meio de campo. Meio campo também tem sobrando, né? Lucas Sacha, esse aí ninguém questiona. Será Pierre, que o Rodrigo... Pierre Pierre, se estiver bem, vai pro jogo. Se e não, Pochettino, né? será que é o Rodrigo? Rodrigo não O tô Rodrigo, gostando dele, não é. tô gostando dele. Não, mas eu Não acho me que a convenceu necessidade... ainda. Sabe por que a necessidade do Rodrigo nessa composição? Para que o Pochettino assuma uma liberdade. posição na frente. Aí é Né? Pochettino, Moisés e Barreiro. Moisés e Barreiro. É isso aí. É isso aí. Rapaz, interessante, né? Você olha assim, pô, o time que tem Moisés, Barreiro, Pochettino, Pierre, Sacha. Poxa, basta essa constituição aí para se perceber que é um time que pode jogar, pô. Muito mais do que tá jogando, não é verdade? Sim. Concordam com o amigo? Não é Concordo. estranho? E aí eu nem cheguei a Brits, a Cardona, a Maílton, olha aí o que eu tô falando. O time do Fortaleza, ele tem essa musculatura. Não tá tão apesar de não estar jogando bem e de ter essa questão do jogador que vai permanecer ou não. Fortaleza ainda consegue colocar em campo uma equipe capaz realmente de competir. Eu quero crer que no próximo domingo alguma coisa se modifique em termos de produção com esse material humano que o Carpini tem na mão. É isso que a gente espera. Intervalo rápido, a gente volta já.